tai pora mitai akahata chasu chatere che akuche kunha tai pora. Bom dia a todas, todos. Primeiramente agradecer pela oportunidade de poder conversar aqui com vocês sobre algo tão importante e que às vezes a gente pensa que é uma burocracia. Ah, isso aí é uma lei lá. Não, isso é a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então eu queria agradecer a Franciele, a presidente do conselho, né? Agradecer a todas as pessoas aqui de Dourados, né? Ao Biran Jorge, secretário de Educação, que me convidaram para estar aqui. O que eu vou falar aqui hoje é um pouco da história de vida mesmo, né? Assim como o senhor secretário de Educação, eu também participei na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive a gente viajava de Campo Grande, vinha para Dourados, ia para Corumbá, ia para Brasília, até construir essa lei. Eu vou falar um pouco, para começar, da minha experiência, que não está no currículo, que aí eu acho que pegou do currículo Lattes, né? Eu trabalhei com criança a vida inteira, até hoje trabalho com criança. E trabalhei no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua antes do Estatuto. E é sobre isso que eu vou começar a falar com vocês. Então eu trabalhava em Campo Grande, num projeto que atendia meninas, adolescentes, que é um assunto sério, mas que precisa ser falado, que eram exploradas sexualmente nas ruas e na rodoviária de Campo Grande. Trabalhei anos com essas meninas ali. Muitas delas levava para casa, elas conheceram minha filha, né? Acabava tendo até uma relação familiar. Essas meninas eram exploradas de uma forma terrível. Qual que era a história de vida dessas meninas? A maioria delas foi abusada dentro de casa pelo pai ou pelo padrasto, e aí fugiu de casa e foi para a rua, morar na rua. Sabe que é uma menina de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, morando na rua, sendo usada por pessoas, usada sexualmente, abusada, todo dia. Eu lembro de situações em que essas meninas eram levadas para uma fazenda e voltavam direto para o hospital. Aí nós íamos no hospital fazer o acolhimento, começar tudo de novo, né? Trabalhei com meninos de rua muitos anos. Só em Campo Grande, só numa praça em Campo Grande, tinha mais de 50 meninos de rua. Quem é da minha idade aqui, deve lembrar como que era Dourados. Você andava na rua, era uma horda de crianças nas ruas, ali um monte de crianças nas ruas. E vou falar de um outro ponto, né, que são os adolescentes que cometeram atos infracionais. Naquela época, esses adolescentes ficavam na penitenciária de segurança máxima, presos, junto com os adultos, em celas separadas. Não podiam nem tomar banho de sol, porque os adultos estavam lá. Juntava todas as idades, numa única cela tinha 20, 30 crianças. Eu vi isso muitas vezes, em vários locais no Brasil. E aí, fora isso, nós tínhamos o extermínio, um extermínio terrível, porque os adolescentes que cometiam atos infracionais eram assassinados sistematicamente por grupos de extermínio, sistematicamente. Um dos trabalhos que nós tínhamos no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua era esconder essas crianças e esses adolescentes, porque estavam jurados de morte, e seriam mortos, seriam assassinados. Muitos nós conseguimos salvar, outros não. Então, quando foi promulgado o ECA, em 1990, nós que tínhamos essa vivência, que estávamos em contato com crianças que estavam sofrendo, que estavam sendo mortas, que estavam sendo abusadas, violentadas, nós tínhamos compromissos com essas crianças e com esses adolescentes. Assim como eu sei, porque eu venho participando de conferências dos direitos da criança a minha vida inteira, que aqui nessa sala hoje se concentra um grande número de pessoas que está lá trabalhando com crianças e adolescentes, está sentindo em si o sofrimento dessa criança e desse adolescente que sofreu abandono, que sofreu negligência, que sofreu a violência.
essa violência, ela acontece de diversas formas. O Estatuto vai exemplificar isso. Uma coisa, por exemplo, é uma violência sexual, um abuso sexual, que é muito comum até os dias de hoje. Outra coisa é uma violência física, uma criança que leva uma surra, né? Que tem que parar no hospital muitas vezes, tanto que apanha, né? É uma outra forma, violência física, ou apanha na rua de outras pessoas, de outras crianças, ou da polícia. E existe outras formas de violência, que nós vamos conversar aqui hoje. Uma forma de violência chama-se negligência. Negligência. Eu fui num evento semana passada, numa praça, que após este evento existiria um outro evento, um bloco de carnaval, não vou falar o nome do bloco, que não é o caso, e eu comecei a ver uma série de adolescentes chegando na praça, meninas, mais meninas, um shortinho, e eu comecei a ver barracas sendo montadas, agora sábado, e isso com 28 anos de Estatuto da Criança, 27, 28 anos, barracas, nós contamos ao final 23 barracas de pessoas vendendo bebida alcoólica para os adolescentes. Bom, eu e umas amigas ficamos indignados, ligamos para o Conselho Tutelar. A conselheira falou assim: olha, quem notifica esse tipo de caso é a polícia, nós não podemos notificar. Falei, então venha aqui e acione a polícia. Mas eu falei, eu não posso, que eu estou de plantão, eu sou a única, que era um sábado, já à noite, não posso sair daqui. Falei, então aciona daí a polícia, mas eu não posso, porque eu não estou aí vendo. Então não acionou. Aí eu mesmo acionei a polícia. E o que aconteceu ao final? A polícia, quando veio, ela não autuou as pessoas que estavam vendendo álcool para aqueles adolescentes. Eram milhares de adolescentes. Segundo a própria polícia, eram mais de 2.000 adolescentes numa praça, tomando bebidas alcoólicas e usando outras drogas. Ao invés de autuar aqueles que estavam criminosamente vendendo, porque vender álcool para criança é crime, é código penal. O que eles fizeram? Em um determinado momento, eles foram ao centro da praça, com vários homens, com motos, escudos, e soltaram uma série de bombas, e aqueles adolescentes saíram enlouquecidos para todos os lados. Felizmente, ninguém morreu, não se soube de um acidente mais sério. Mas essa não é a forma de tratamento de crianças e adolescentes. Aí eu fui ao Conselho Tutelar, notifiquei pessoalmente, escrevi, e agora parece que vai ser tomada uma atitude. A minha atitude não foi uma atitude de um especialista, foi uma atitude de um cidadão. Nós somos cidadãos. Se eu vejo uma criança caída no chão, eu tenho que tomar uma atitude com relação a essa criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma atitude histórica em relação ao abandono, à negligência, à violência, à exploração de crianças e adolescentes. Então, lá antes do Estatuto, nós não tínhamos nenhum instrumento, tanto é que tínhamos meninas, milhares de meninas, sendo exploradas sexualmente aqui no Mato Grosso do Sul, e não existia instrumento legal que nós pudéssemos usar. E ainda, muitas vezes a própria mídia e a sociedade dizia o seguinte: a menina é que é culpada, sendo que ela foi expulsa de casa justamente por uma situação de violência. Então o culpado é a menina, não é o homem macho, violento, mal educado, né? Que fez essa atrocidade com uma menina, né? Ele não é o culpado é a própria menina. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um estágio de maturidade do Brasil em relação às nossas crianças. Nós não podemos abandonar as nossas crianças. Se existe uma coisa mais importante num país, é o conjunto de crianças e adolescentes desse Brasil. Não pode existir nada mais importante. Eu tenho 4 filhos. Muitos de vocês aqui que são professores, que são mais velhos, que têm filhos. O que é a coisa mais importante da nossa vida? São os nossos filhos. E o que é a coisa mais importante num país? São as crianças. Crianças que, quando eu estava lá trabalhando na década de 80, isso que eu falo aqui é década de 80,
Eu trabalhei de 81 até hoje. Nós descobrimos um determinado número, assim, na época era coisa de 5.000 crianças trabalhando nas carvoarias, na região de Ribas do Rio Pardo e Santa Rita do Pardo, e até Três Lagoas e Água Clara. 5.000 crianças. Saiu em jornais do mundo inteiro. Saiu no mundo inteiro. 5.000 crianças no Brasil, bem aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Gente, vocês sabem o que é trabalhar numa carvoaria daquelas antigas, porque hoje é diferente. Eles fazem uma oca de cimento, vão botando ali o carvão e uma parte da madeira vai pegando fogo e vai secando a outra madeira. E aquilo sai uma fumaça terrível. As pessoas não sobrevivem, mesmo as pessoas mais velhas, não sobrevivem muito tempo ali. Então, as crianças carvoeiras do Mato Grosso do Sul, que ficaram famosas no mundo inteiro, elas morreram cedo. Foram dezenas de milhares de crianças que nós matamos, nós sociedade, porque nós não vimos, nós não denunciamos, nós não usamos nossa força de cidadão para garantir a vida dessa criança. Não. Tinham, naquela época, hoje não tem mais, mas naquela época tinham usinas de cana com um trabalho infantil, várias, no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje não tem mais, as carvoarias também não tem mais. Você anda pela rua, pode até ser que exista uma menina aqui, outra lá, mas um conselho tutelar vai agir, uma secretaria vai agir, a polícia vai agir, alguém vai agir, porque tem uma lei hoje que nos dá retaguarda. Você pode dizer assim, mas uma outra criança ainda perambula aí pelas ruas de Dourados, mas ela fica pouco tempo, porque existe uma lei, existe toda uma estrutura. Isso aqui é a nossa força, é a força de pessoas que têm compromisso com as crianças e que se respalda na lei. Por isso, é importante que a gente conheça essa lei. Eu não vou falar para vocês dessa lei, até porque aqui tem muitas crianças e adolescentes, e não seria muito de gosto assim, de eu começar a falar os artigos da lei, embora seja especializado nisso. Não vou falar de artigo por artigo, tal, porque eu acho que nós vamos aqui, eu não vou conseguir me comunicar com vocês. Eu vou falar dos princípios dessa lei. O que moveu a construção dessa lei e por que hoje ela é tão importante para que a gente garanta uma vida digna, garanta a vida, a saúde, a educação, o acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, a vida comunitária, a felicidade das crianças brasileiras. Então, gente, quando a gente pensa o estatuto, nós podemos pensar o seguinte: o estatuto foi criado aqui no Brasil por um grupo de juristas. Não, o estatuto é um movimento histórico que vem de muito tempo. Por exemplo, vamos pensar como viviam as crianças lá na Grécia. Alguém aqui já estudou Grécia antiga, né? Vocês estudaram na escola. Lá na Grécia tem Platão, Aristóteles. As crianças, filhas dos cidadãos, que era só 10 a 20% da população, estudavam, iam, né? Não era uma escola como hoje, mas elas estudavam, aprendiam a ler, aprendiam a arte, aprendiam a cultura, aprendiam o conhecimento. As outras, filhas dos escravos, 80% da população grega era escrava. As filhas dos escravos já nasciam trabalhando e trabalhavam a vida inteira. Muita maioria morria com 1 ano, 2 anos, 10 anos, morria cedo. Os cidadãos não, os cidadãos viviam 60, 80 anos de idade, porque eles comiam melhor, viviam melhor. Quem come melhor, vive mais. Na Idade Média, vocês já viram aqueles filmes de cavaleiros, que tem os cavaleiros armados, que tem aquelas facas, aquelas lanças, né, que fecha aqui o olho. Esses cavaleiros eram os nobres. Os nobres eram só um pedacinho da população. Os nobres eram os donos das terras. E eles eram pouquinhos, eles moravam em grandes castelos. E aquele castelo era como se fosse a sede de uma grande fazenda. Em volta da fazenda morava o que a gente chama de servo, que era um tipo de trabalhador. Tudo que o servo produzia, metade ou mais da metade ia para o dono ali. Então esses nobres cavaleiros, eles comiam bem. Eles iam de tradição de famílias que comiam bem. Eram chamados que tinham sangue nobre. O que acontecia? Eles eram grandes, fortes, bonitos, inteligentes, enquanto que o povo era abandonado do lado de fora. Existem várias pesquisas que mostram que entre 20 crianças nascidas morriam
de 15 a 18 crianças no primeiro ano de vida. Então era um caos, as crianças eram mortas, eram abandonadas. Esse princípio, né, de cuidar não só do meu filho, mas cuidar de todas as crianças, esse é o princípio básico do Estatuto. Eu não cuido só, meus filhos estão muito bem criados, todos adultos, fizeram faculdade, estão estudando, fora do Brasil, beleza. Nós temos que cuidar todas as crianças. Esse é o princípio universal que rege a proteção especial. Todas as crianças merecem e precisam do mesmo cuidado, né? E esse princípio vai nascer aí, então, depois da Idade Média, lá na Revolução Francesa. Eles vão começar a escrever um grupo de pessoas. Já viram falar do Dom Bosco? O Dom Bosco, ali no começo do século XIX, ele cuidava de crianças, assim como eu trabalhei aqui em Campo Grande, na Casa Dom Bosco, com o Padre Carlos, trabalhei com o Padre Aguinaldo lá em São Carlos. Eu passei a vida trabalhando com os salesianos, mesmo lá em Corumbá, trabalhei com os salesianos, né? O Dom Bosco a origem dos salesianos. Então nós trabalhamos com crianças, com adolescentes, né? Procuramos cuidar dessas crianças. O Dom Bosco vai fazer essa defesa lá já. A Maria Montessori também, quem é estudioso da educação conhece. Froebel também, quem é estudioso. Então começa a surgir no século XVIII um outro entendimento, que não é só a família que tem que cuidar da sua criança, mas é a sociedade que tem que cuidar todas as crianças. Enquanto tiver uma criança passando fome, nós temos que agir, nós sociedade. Isso aqui, ó, é isso aqui, a beleza disso aqui, não existia antes do Estatuto. Estamos todos aqui para defender o interesse das crianças brasileiras, né? Então isso começa a crescer na Europa no século XIX, já com aquelas legislações da Revolução Francesa. Nessa época, gente, uma fábrica tinha tanto criança quanto adulto. Então as fábricas eram lotadas de criança. Na segunda metade do século XIX, tinha mais criança do que adulto na fábrica. Eles colocavam o adulto só em cargos ali, mais de capataz, de organização. E quem fazia o trabalho mesmo era criança. Essas crianças morriam ali. Trabalhava 10, 15 horas por dia e morriam. Muitas morriam. Até que os próprios trabalhadores se revoltam e conseguem a primeira lei que impede, que tinha uma idade. Então a criança, a partir de agora, a criança com menos de 8 anos de idade não pode mais trabalhar na fábrica. Se eu falar isso hoje aqui, você fala assim, nossa, na época foi um avanço. Depois foi 10 anos, depois foi 12. A Europa, principalmente na Europa, as pessoas foram se organizando, na Holanda, na Suíça. No começo do século XX já existiam propostas legislativas de criança não trabalha, né? Criança nunca, 12 anos, né? E adolescente a partir dos 14 em algumas circunstâncias. Já existia essa legislação. No Brasil não. No Brasil ela só vai chegar aqui com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, como falou aí o secretário de Educação. Então, veja, o mundo inteiro se organiza. Aí o que acontece? Tem a Segunda Guerra Mundial. Vocês já ouviram falar da Segunda Guerra Mundial, né? Morreram 50 milhões de pessoas. Uma coisa absurda. Tipo assim, 20 vezes a população do estado de Mato Grosso do Sul foi morta nessa guerra. Quando terminou a guerra, os adultos estavam mortos, a maioria. O que existia então? Muitas crianças e adolescentes abandonados. O que os europeus fizeram? Os europeus se organizaram, porque foi lá que a maior destruição, lá e no Japão. O Japão também fez isso. Investiu, olha, mais ou menos entre 20% e 20% do PIB em educação. O Brasil hoje investe 7%, pra você ter uma ideia. Então eles pegaram e investiram em educação, em assistência, em saúde, e criou uma geração, né, de pessoas que foram à escola, que estudaram, que fizeram faculdade, que foram ao museu, que foram ao teatro, que conhecem arte, que conhecem vários gêneros musicais, que têm uma riqueza cultural. Isso depois da guerra. Precisou ter uma guerra, destruir tudo, para que a humanidade se organizasse. E em 1948, 3 anos após o fim da guerra, é proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 10 anos depois, nós vamos ter um outro documento dos direitos da criança e do adolescente, né? E um ano
ali no mesmo tempo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Nova York, na Conferência Mundial dos Direitos. Então, gente, quando nós pensamos direito da criança e do adolescente, não é uma coisa que nasce aqui no Brasil, no Estatuto. É uma força humanizadora do mundo inteiro, que veio desde o início da história, de pessoas que se importam não apenas com os próprios filhos, mas com os filhos de todas as pessoas. Se é criança, eu cuido. Se é criança, eu não deixo na rua. Se é criança, vai comer. Se é criança, vai à escola. Então, olha como foi importante isso. E hoje, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente conseguiu avançar muita coisa, mas muita coisa não avançou, ainda não avançou. Por exemplo, educação infantil, né? Até hoje, a educação infantil no Brasil não atinge, inclusive, segmentos que mais precisariam da educação infantil. Que às vezes a mãe sai para trabalhar, o pai não está presente em casa, e essa criança fica abandonada, sozinha, e aí mais para frente vai delinquir, e alguém vai falar assim: olha esse adolescente aí. Ninguém nasce mal, todos nascemos iguais, todas as religiões vão falar isso, o Alcorão, a Bíblia, todas, nós nascemos iguais. É o mundo que nos conforma, que nos educa ou que nos deforma. Então o que nós temos que fazer? Preparar o chão da nossa sociedade para educar essas crianças. E é isso que nós estamos fazendo aqui, com 28 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas para isso, gente, eu queria que vocês entendessem antes o que acontece na cabeça das pessoas. Por exemplo, que as pessoas vão cometer atos infracionais, ou vão usar droga, ou vão brigar dentro de casa com a família, vão ser uma pessoa com raiva, e vão ser destrutiva, vão virar delinquentes. O que acontece, né? Eu estudo isso na área da psicologia já há uns 25 anos, desde a época de mestrado. Eu venho estudando o que acontece ali no imaginário, na cabeça das pessoas. Então eu peço só um pouquinho de atenção para vocês entenderem o que acontece com cada um de nós. Acontece mais ou menos o seguinte: quando uma criança é afastada da sua mãe, essa criança se afasta da sua mãe, essa criança entra em sofrimento, toda criança. Então, um bebê, por exemplo, determinadas horas, a mãe pega o bebê e dá o seio ao bebê, amamenta o bebê. Esse bebê vai ter um alimento físico, que é o leite, que vai constituir suas células, seu corpo. E junto vai ter um outro alimento, é o alimento psíquico, do amor, da relação. Os dois são igualmente importantes. Então, essa mãe, à noite, ela vai voltar a trabalhar, tirou licença maternidade, mas ela vai voltar a trabalhar na semana que vem. Só que o bebê está acordando 1h da manhã para mamar, e até dar mamar, limpar, já é 2, e a mãe não consegue dormir, perde sono. O que ela vai fazer? Ela vai protelar, vai assim: não, hoje não vai mamar uma, vai mamar as 2, amanhã as 3, até que o bebê consegue à noite um espaço maior de tempo para que essa mãe descanse e consiga trabalhar. Isso o bebê sofre, mas é um sofrimento que depois o próprio acalento da mãe vai sanar o problema. Só que muitas vezes esse problema não é sanado. Então as crianças entram em sofrimento. Por exemplo, uma criança que vê um pai bater na mãe, eu acho que se bater na própria criança dói menos no psiquismo da criança. Quando a gente pensa, causou um trauma, né? Eu sei que isso é comum, ou uma briga verbal mesmo, não precisa nem bater, uma briga de xingar, essas coisas todas vão causando o quê? Vão causando um sofrimento na criança. Esse sofrimento, gente, quando a criança fica longe da mãe, ela precisa sobreviver. Como que ela faz para sobreviver? Ela imagina a mãe, ela fica imaginando: ai, minha mãe, né? A batida do coração, ela imagina o corpo da mãe quente, a voz doce da mãe, mas a mãe não está presente, a mãe não está ali, mas ela fica imaginando. Esse imaginário dela faz com que ela fique o tempo todo imaginando a mãe, e ela se desconcentra do real. Nós que somos professores somos acostumados, sala de aula,
tem aluno que não consegue ver nada do que está acontecendo. O aluno está num outro processo imaginário. Ele fica imaginando. Por quê? Porque ele entrou em sofrimento e aí ele fica imaginando para poder sobreviver, senão dá um câncer no estômago, né? Dá um problema de saúde. Então ela faz o que? Ela fica imaginando. A mãe está longe, mas para ela está ali. Isso tem um cara, para quem quer estudar, o Winnicott, trabalha isso de forma fantástica. Ele vai estudar no pós-guerra na Inglaterra, milhares de crianças que ficaram um tempo apenas longe dos pais durante a guerra, porque a guerra não chegou quase na Inglaterra, só uns bombardeios lá, mas não matou muita gente igual no continente. E aí as crianças voltaram para casa. As crianças passaram entre 2 e 4 anos nesses locais de crianças, porque tirou do litoral para ficar no meio, para ficar mais protegida. Quando elas voltaram, delinquência em massa. E olha que lá é a Inglaterra, as crianças eram muito bem cuidadas. Só o fato de desapegar da mãe, de separar da família, do pai, da mãe, daquele ambiente familiar. Então esse ambiente familiar é o que tem de mais importante na formação de uma criança. E quando se quebra isso, o Winnicott chama de privação emocional. Todos passamos por isso, gente. Só que algumas formas de privação, nós lidamos com ela. Outras, elas são tão profundas que nós ficamos marcados. E nunca mais a gente vai conseguir superar totalmente. Supera em parte. E nós vamos levando isso para frente. Esse imaginário exacerbado, imagina aqui entre vocês aqui. Deve ter entre vocês aqui alguém que está apaixonado, né? Com o namorado, a namorada, o marido, e que brigou com essa pessoa, e está sofrendo de amor. Gente, eu estou falando aqui faz uns 20 minutos, essa pessoa não prestou atenção em nada do que eu falei, porque ela está lá, ai meu amor, minha filha, não presta atenção. Isso é inerente a nós seres humanos, isso é psiquismo. Por isso que é legal estudar a psicologia, a gente começa a entender como que acontece isso. Então a imaginação fica pensando, aí uma hora eu penso a minha amada, o meu amado em determinada situação, aí eu penso que a minha amada está fazendo tal coisa, só que aí, que essa amada que geralmente é a mãe para a criança, quase sempre, pode ser o pai, pode ser um tio, um irmão, mas geralmente é a mãe, o que acontece? Olha, mas ela não está aqui comigo, então ela também é má. Então, junto com o amor, vem um sentimento binário, o amor e o ódio, a raiva. Todos passamos por isso, gente, todos passamos. Só que alguns de uma forma tão intensa, que eles vão fazer uma forma de imaginário totalmente repetitivo, eles vão ficar repetitivo. Então uma hora de amor, uma hora de ódio, e aí isso vai crescer dentro do imaginário dessa pessoa. Ela vai na escola, não vai prestar atenção, aí o professor vai ficar bravo. Ela vai fazer coisas erradas dentro de casa e a família vai ficar brava. Aonde ela for, ela vai, se é um adulto, vai bater o carro, vai ter problemas. Isso é muito importante que a gente entenda. Essas crianças que delinquiram, que viraram adolescentes e que cometeram crimes, passaram por esse processo. Foi a nossa sociedade que não cuidou deles o suficiente para que eles tivessem saúde psíquica. É a mesma coisa a droga também. Uma pessoa que passa por um processo desse, quando usa droga, tem um efeito de dependência muito mais profundo. Claro, isso que eu estou falando aqui foram anos de leituras de dezenas de livros para chegar nessa conclusão que eu estou simplificando aqui para vocês, para que a gente consiga entender, né, que muitos do discurso contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, e é isso, nós vamos estudar isso ao final aqui agora, está ligado a isso. Não compreende o que aconteceu com essa criança, não compreende que a origem da violência foi a própria violência contra essa criança, foi a negligência, foi o abandono, né? E aí, esse abandono, essa negligência está ligado a uma série de políticas. Tem que ter casa, tem que ter comida, tem que ter esporte, mas eu vou falar um pouco mais sobre educação. Educação na escola, sim, mas educação em casa também. Então, a educação em casa precisa, né, que a criança desenvolva, né, para sempre um potencial de conseguir seguir as pessoas. As crianças sabem menos que os adultos.
os adultos vão guiar essas crianças. Então, na relação doméstica, é muito importante que as crianças desenvolvam atividades domésticas, dividam a atividade doméstica. Esse negócio de que o estatuto proíbe a criança de desenvolver atividade doméstica em casa, não está escrito em lugar nenhum. Isso não existe. Isso aí é uma besteira que alguém inventou para ser contra o estatuto. Muito pelo contrário. É muito importante que a criança acorde, arrume sua cama, lave a louça, ajude em toda a atividade doméstica. A atividade doméstica desenvolve, por exemplo, uma criança de 3 anos de idade que vai enxugar os plásticos da família. Essa criança, ela vai aprender a relação da acuidade visual com o trabalho de pinça de mão, que vai ajudar em toda a vida escolar dela, e o pensamento. Então é necessário que ela desenvolva atividade doméstica. Uma criança que desenvolve atividade doméstica vai ter muito mais facilidade na escola. Sem contar um outro dado: quem desenvolve atividade doméstica divide a responsabilidade dos cuidados com a família. Uma família equilibrada precisa dividir as responsabilidades domésticas com as suas crianças. Então os pais, as mães, precisam organizar a sua família de forma tal que essas crianças enxuguem louça, lavem louça, varrem a casa, um pouco maior já podem cozinhar, né? Dividir, não é ajudar não, é dividir. Ajudar é diferente, ajudar é fazer uma coisinha ali, dividir, de preferência de forma organizada. Quando essa criança, fazendo essa divisão, que é a sua atividade humana, o psiquismo humano só se apropria da razão e da sensibilidade pela ação. Nós somos seres em ação. A criança precisa agir no mundo. Quando ela age no mundo, desenvolvendo atividade doméstica, ela estará cuidando, quem? As pessoas que ela mais ama. Ela vai cuidar da sua mãe, ela vai cuidar do seu irmãozinho, seu irmão mais velho, ela vai cuidar do seu pai, ela vai aprender a ser cuidadora, que esse é o grande problema da sociedade brasileira. Porque a gente vai em vários países, mundo afora, as crianças sim, dividem a atividade doméstica, as crianças cuidam. E aqui é uma coisa, principalmente no caso dos meninos, né? O machismo nasce dessa relação assimétrica. É fundamental que os meninos desenvolvam atividade doméstica, é fundamental. Enquanto nós não fizermos isso nas nossas casas, nós não vamos conseguir resolver um problema da violência estrutural do machismo contra a mulher no Brasil hoje, que é uma coisa terrível, é um dos piores países do mundo, né? Eu tenho uma filha que mora na Austrália, e ela fala assim: pai, uma cidade muito maior que Campo Grande, fala, aqui eu e minha amiga, a gente atravessa a cidade de noite e não tem perigo. Vai atravessar uma cidade de Dourados, 2 jovens à noite, não atravessa andando, porque elas serão atacadas, as mulheres aqui são atacadas. Vocês mulheres, né, nossas mulheres brasileiras, né, são tão acostumadas a serem atacadas, que já virou uma coisa comum, mas nós não podemos achar que isso é comum. E uma das raízes desse processo é essa relação familiar. E o Estatuto, em momento algum, vai dizer que a criança não pode desenvolver atividade doméstica. A criança não pode desenvolver trabalho produtivo, que vai gerar dinheiro para alguém. Ou seja, alguém vai ganhar dinheiro às custas do trabalho da criança. Ponto. Isso é exploração do trabalho infantil. Exploração do trabalho infantil é aquilo que eu falei lá das carvoarias, né? Ou adolescentes que cortavam cana aqui na região, na década de 80, que se machucavam inteirinho, porque batia o facão, né? Se machucava e tinham problemas psíquicos, problemas físicos. Isso não, porque o trabalho desse adolescente vai enriquecer alguém que nem está ali. É uma exploração do trabalho. A atividade doméstica é divisão de cuidados. Cuidado é amor. Então a atividade doméstica é a divisão dessa amorosidade familiar, que hoje tanta falta faz no Brasil. E é por isso que nós estamos... Eu tenho feito um trabalho diuturno junto a escolas, no sentido de orientação aos pais, para que desenvolvam essas atividades domésticas. Mas enfim, esse é só um dos pontos. Aí a criança cresce, tem uma mãe que trabalha, e essa criança precisa ser cuidada.
e aí não tem educação infantil. Aqui em Dourados, olha, eu não sei, nem olhei, eu vim para cá no meio de um processo bem corrido. Em Dourados, todas as crianças da educação infantil estão sendo atendidas? Alguém pode me responder isso? Não estão. Existe uma demanda reprimida grande, e geralmente essa demanda é das mães que mais precisam. Então você tem uma mãe que trabalha o dia inteiro e tem 3 filhos. Esses filhos vão ficar abandonados dentro de casa. Gente, lembra que eu falei lá? O sofrimento? Eles vão entrar em sofrimento. O estado psíquico deles já vai ser dificultado. E aí o que vai acontecer? Eles vão exacerbar o imaginário. E aí, exacerbando esse imaginário, eles não dão conta da realidade. Porque a criança é muito exigida na nossa sociedade. Elas não dão conta das exigências. E o que acontece então? Ela vai ser obrigada, ela vai ser reprimida, às vezes com razão. Só que ela vai reagir a isso destrutivamente. Ela vai quebrar coisas, ela vai xingar, ela vai ficar brava, ela vai sentir ódio desse sentimento binário. E esse ódio dela vai contra uma outra criança que está ao lado dela. E a outra criança também vai sentir ódio. E a outra vai sentir ódio. Mas as filhas do vizinho também passam pela mesma situação. Então nós estamos criando numa comunidade uma cultura do ódio, uma terrível cultura do ódio, pela ausência de um simples atendimento na educação infantil. Em 2008, um grupo de professores, juntamente comigo, nós realizamos uma pesquisa no socioeducativo, todos os adolescentes que cometeram atos infracionais, que estavam presos, literalmente, no estado de Mato Grosso do Sul. E nós identificamos que pouquíssimos dos adolescentes passaram pela educação infantil. Se nós tivéssemos educação infantil, nós iríamos investir um pouquinho e economizar uma fortuna depois. Então veja como a lei, ela nos garante, está lá no estatuto, né? É obrigatório, todas as crianças têm que ter, está na LDB, a Constituição Federal. Aí nós não proporcionamos a educação infantil para essas crianças, e um grande número de crianças vai delinquir. E aí nós vamos falar o que? É culpa dela, tem que matar essa criança. Porque o discurso de matar adolescente voltou agora, né? Que é aquele discurso que tinha presente até 1980. Tem que matar essas crianças, tem que torturar. Gente, nenhuma forma de sofrimento educa. Não é o castigo que educa, é a sanção. Sanção. Então, por exemplo, a criança fez uma coisa errada, então agora você não vai sair. Isso é uma sanção. Mas não é o castigo, não é a maldade, não é a destruição da pessoa. Quanto mais você destruir o outro, pior ele vai ficar. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como falou aqui o secretário de Educação, é uma lei de alta complexidade, uma lei que inspira outras leis no mundo inteiro e que, infelizmente, nós só conseguimos cumprir aí uns 60%, 70% nesses 28 anos. Por que nós não conseguimos cumprir o Estatuto inteiro? Por que eu estava lá nessa praça sábado e tinha 2 mil adolescentes bebendo e sendo servidos de bebida alcoólica, cometendo um crime à luz ali? Eu mesmo fotografei lá. No começo eu comecei a falar que não era para fazer, depois eu desisti, eram muitos. Por que, gente, que nós não conseguimos? Porque existe uma outra cultura que é contrária à cidadania da criança. Uma outra cultura que quer usar a criança e o adolescente como instrumento do seu interesse e não quer que essa criança e esse adolescente tenham uma vida digna, uma vida cidadã, né, que vá para boas escolas, que conheça a riqueza da cultura do mundo para poder se organizar bem no mundo. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai nos trazer essa possibilidade de luta. Então quando nós pensamos aqui em violência, né? Que violência? Vamos lá, na educação, já falei da educação infantil. E o ensino fundamental? Nós temos problemas sérios no ensino fundamental. Né? Essa questão da disciplina mesmo. Eu sou um estudioso de um cara chamado Vygotsky, da psicologia histórico-cultural. Para nós, quer dizer, eu sou professor, a vida inteira, 32 anos. Então, nas minhas aulas, ninguém conversa. Hoje aqui tem bastante criança, não tem como não conversar. Mas, normalmente,
ninguém conversa na minha aula, ponto, já é um combinado. Não é para, se é conversar, saia, né? Atender celular nem por sonho, né? Todos têm que desenvolver as atividades. O que significa isso? Que eu sou o professor que conduzo a juventude. As gerações mais velhas têm por obrigação conduzir os mais novos. Então a nossa educação, ela se distanciou disso. Muitas vezes a criança está na escola, mas dentro da escola ela está abandonada. Então nós precisamos retomar alguns aspectos de uma educação que respeita os mais velhos. O respeito aos mais velhos é o fundamento de qualquer processo educativo. Por quê? Porque o conhecimento é muito amplo. E para que uma criança, para que um ser humano se aproprie desse conhecimento, é preciso disciplina, é preciso concentração. Para ler um livro, por exemplo, o brasileiro é um dos povos que menos lê no mundo inteiro. Menos que o Paraguai, por incrível que pareça. No Paraguai se lê mais que aqui. Essa não leitura, ela advém da incapacidade de concentração, ela advém, claro, de mecanismos que foram criados na sociedade e que não levam a sociedade a valorizar o conhecimento. Então, o não conhecimento vai fazer com que essas crianças se desenvolvam, cresçam e vão ganhar o quê? Um salário mínimo que equivale a $350, $300. Gente, vai em qualquer país europeu, no Canadá, na Austrália, no Japão, na Coreia do Sul, né? Ninguém trabalha por menos de $1.500. E aqui, nosso povo trabalha por 300. Por quê? Porque não teve acesso ao conhecimento. Todas as pessoas que têm acesso ao conhecimento vão ganhar um pouco mais. E por aí vai. Se o povo inteiro não tem acesso ao conhecimento, o que acontece? Você tem um sistema quase escravocrata, onde as pessoas ganham muito pouco. Uma família, por exemplo, uma mulher com 4 filhos, que ganha um salário mínimo, gente, a gente sabe, a gente vai no supermercado fazer uma compra, quanto que vai? Um salário mínimo aí, R$800. Como é que vai sustentar os filhos? Não dá. Então, tudo isso está na base desse interesse que se manifesta contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a educação, muitas vezes, reproduz isso. Então, temos que desenvolver uma educação mais focada mesmo no conhecimento. O nosso povo precisa ter acesso ao conhecimento. Veja, as populações indígenas, Guarani e Kaiowá, daqui para o sul, tem um projeto de formação de professores da UFGD, que forma muitos professores indígenas. Esses professores voltam para suas aldeias, para suas retomadas, e vão fazer um trabalho importantíssimo de possibilitar o acesso daquelas crianças ao conhecimento sem perder a identidade cultural do seu povo, Kaiowá, Andevá, né, Terena. Então, o conhecimento, gente, quando o pessoal me apresentou aqui, falou doutor, pós-doutorado, isso não importa, isso não é nada, isso é uma besteira, isso é título, isso aí serve para opressão. O conhecimento é a condição da liberdade. Então, se vocês que são crianças, são jovens, não se apropriarem do conhecimento, vocês vão ter uma vida dura, vocês vão trabalhar muito, vocês vão ganhar muito pouco, vão trabalhar muito, né? E vão ser quase escravizados. E nem vão perceber o que está acontecendo, porque não tem instrumentos. Então a educação é muito importante. Por exemplo, educação à distância. A educação à distância, ela forma mal as pessoas. Então, por exemplo, a proposta de fazer educação à distância no ensino fundamental para crianças é uma catástrofe, né? É pegar e jogar no lixo a maior riqueza da humanidade aqui no Brasil, que são as nossas crianças. Bom, então a educação precisa se articular no sentido de uma outra metodologia que valorize o conhecimento, que valorize o professor, que valorize o respeito ao professor, né? E tem mais, as crianças gostam de uma aula assim, bem organizada, bem dirigida. Quando fica aquela bagunça total, as crianças sofrem. Muitas crianças sofrem de estar naquela bagunça. As crianças precisam ser conduzidas dentro de casa e na escola. Como são na educação infantil? Eu acompanho muito a educação infantil em Campo Grande. E eles estão com um projeto muito bom lá. Aqui eu não acompanho. Muito bom. Eles trabalham conteúdos e conhecimento desde que a criança chega lá. Claro, não é
uma escola focado só nisso. O brincar é fundamental, mas brincar é uma forma de aprender também, né? Então o conhecimento é a condição da liberdade e por isso a educação é fundamental, principalmente na escola, mas igualmente dentro das famílias. Mas aí a gente pensa, mas é só a educação, só a família, e as outras políticas que vocês vão tratar delas aqui amanhã, certo? Então, na educação, eu acho assim, a primeira coisa, tem que expandir a educação infantil. Não é possível que nós cheguemos aqui 28 anos de ECA, alô? 28 anos de Estatuto da Criança e ainda temos milhares de crianças sem educação infantil. 2, a qualidade do ensino fundamental. Tem que mudar o padrão, né? E outra coisa, as escolas têm que se abrir mais para atender crianças e adolescentes que tiveram dificuldades. Eu, por exemplo, trabalhei com adolescentes infratores a vida inteira. Esses livros que eu trouxe aqui são da Escola de Conselhos, né? Eu organizei 7 livros lá na Escola de Conselhos e publiquei mais uns 5, né? Durante a minha vida de pesquisador, de estudioso. A grande maioria deles sobre o adolescente autor de ato infracional. Como educar esse adolescente? Claro que se educa. Eu ando nas ruas de Campo Grande. Outro dia veio um motorista de táxi. Ô, professor, tudo bom? Lembra de mim? Eu olhei assim, lembro. Você deu aula para mim lá em 1990 e tantos, lá na Casa Dom Bosco, que é a casa que antigamente era a casa de guarda, hoje é o Ney. Aí ele falou o nome, mais ou menos eu lembrei. Ele falou que conhece um outro, aí já peguei o endereço dele. E aí eu falei, e aí, você voltou a cometer algum crime? Não, estou de boas. Tenho minha profissão, casei, sou casado. As pessoas, elas precisam que nós acreditemos nela. Se você chega já de antemão e já não acredita naquela pessoa, então não tem educação. A educação só é possível quando a gente acredita no educando. E são centenas de pessoas que estudaram comigo, com a nossa equipe lá nas unidades de internação e que hoje são pessoas que viraram cidadãos, superaram essa fase do crime. O que poderia ter acontecido? Ao invés de eles ter contato conosco, educadores, tivessem contato com pessoas que fossem dar uma surra neles, eles iam ficar com ódio o resto da vida e nunca mais conseguiriam superar a sua condição de delinquência. Então, grande parte da delinquência social é produzida pela própria sociedade. Ela é produzida pela incapacidade, pela imperícia, pela incompetência de políticas públicas, de pessoas que estão à frente de políticas públicas. Então, quando um policial bate num adolescente, ele está destruindo a vida desse adolescente para sempre. A mesma coisa, um de nós aqui, né? Alguém chegar e bater, né? Eu, por exemplo, nunca apanhei assim, dessa forma. Alguém chegar e bater em mim, eu acho que eu nunca mais vou conseguir ser o mesmo. É uma coisa muito forte. Nós não podemos banalizar essa perversidade que é a violência física, que ainda acontece no país inteiro. E o Nordeste ainda é recordista de muitas cidades do Brasil são recordistas de extermínio ainda, né? Várias partes do Brasil. Então, nós pensamos a educação, mas não é só a educação. Tem crianças que têm muita dificuldade na escola, mas vai num grupo de teatro, vai num grupo de capoeira, num grupo de música. Então, a cultura não é uma coisa só para um enfeite da sociedade. A cultura é imprescindível para a criança. Está lá no artigo 227 da Constituição Federal. Tem política de cultura voltada para crianças que necessitam de uma política de cultura aqui na cidade de Dourados. O Estado investe, o município investe na cultura para as nossas crianças que precisam de ter uma atividade cultural. Então isso vocês têm que ver isso amanhã. Olha, gente, eu sou professor de arte, do curso de artes, eu coordeno 2 cursos de artes visuais lá em Campo Grande, na UFMS, né? O curso de licenciatura e bacharelado. Sou coordenador dos cursos lá e trabalho com arte a vida inteira. Eu escolhi arte porque a arte, ela encanta. Eu estou falando aqui, eu sei que está difícil para vocês, somente as crianças, né? Mas a arte, ela encanta. Se eu pudesse fazer, por exemplo, agora um jogo teatral, ou fazer uma pintura, a gente vai fazer um mural nessa parede aqui, vamos fazer um grafite nessa parede inteira, vocês vão nos ajudar. Quando uma pessoa, uma criança,
ela se manifesta artisticamente, ela tira lá de dentro do mais íntimo, do mais profundo da sua personalidade, um símbolo, uma linguagem, e ela vai se comunicar com os outros através dessa linguagem. E essa linguagem é totalmente autêntica. Quando ela se comunica com o meio, o que acontece? Ela se relaciona. E quando ela se relaciona, ela sai da marginalidade, ela sai da exclusão, ela passa a ser parte do nosso corpo aqui. Assim como nós, no Brasil inteiro, estamos nos organizando para ir na Conferência Nacional, para defender as crianças desse Brasil. Isso aqui, o fato de a gente estar junto aqui é muito importante. A arte proporciona exatamente isso. Então a arte não é uma coisa de madame lá que vai no museu, não. A arte, ela é fundamental para todas as crianças. E tem que ter política de arte e de cultura para a criança. E vocês vão ter que ver isso amanhã. E o esporte? Nossa, quem aqui gosta de esporte aqui? Vai. Quem gosta? Só ela? Ah, quem não gosta de bater uma bola, de jogar um basquete, um vôlei, né? Gosta. As crianças gostam de esporte. E mais do que isso, as crianças precisam de uma política de esporte, né? Porque tinha 2.000 adolescentes lá naquela praça, bebendo, porque não tem uma política. Essas crianças deviam estar jogando bola, deviam estar no teatro, num show, no lazer. Então, a ausência de políticas é que produz o problema. Não é o problema não nasce na criança. Toda a psicologia, todas as vertentes da psicologia vão ser taxativas nessa questão. A nossa sociedade é que causa o problema. Então a política de esporte, imagina que jogando bola, então eu sou obrigado a obedecer as regras ali, não sou? Poxa gente, regra, sociedade tem que ter regra. Se eu estou aqui falando, vocês estão aí escutando, tem que ter regra. A todo momento tem que ter regra, é a vida da nossa sociedade. Não existe uma sociedade sem regra, é a barbárie, é o caos, é a violência pura, é o retorno a estados primitivos de humanidade. Então o esporte, ele não é apenas assim, não é uma brincadeira. O esporte é uma política fundamental contra a violência. Vocês vão discutir a violência amanhã, não vamos? Não vão? Sem o esporte, essa violência vai aumentar. O esporte é caro? É barato. Caro é penitenciária, caro é cadeia. Você já viu o preço que... Então, nós estamos formando no Brasil milhões de crianças e adolescentes para o crime. Por quê? Porque não tem política de esporte, porque não tem política de cultura, porque a educação não está contente, porque não tem educação infantil, porque não tem orientação familiar. Olha gente, na França, vou contar uma experiência para vocês. Na França, quando a mãe vai lá no mecanismo de saúde, no instrumento de saúde lá, e detecta que ela está grávida, ela faz um cadastro. Daí uns dias vai uma orientadora na sua casa, um orientador, e vai orientar essa mãe desde o início da gravidez até o bebê fazer 1 ano. Olha, um profissional que vai cuidar de umas 30, 40 mães, vai ficar indo de casa em casa, melhor alimentação, como fazer com o bebê. Gente, isso é gastar dinheiro? Não, isso é investimento. Então, esporte é gastar dinheiro? Esporte é investimento. Só que por que não tem? Porque é um investimento para o bem-estar da nossa humanidade, das nossas crianças. E as pessoas pensam que investimento é quando alguém lá, o banqueiro, geralmente, vai ganhar um rio de dinheiro em cima. Aí é investimento. Não! O investimento maior da nossa sociedade é o investimento nas nossas crianças. Então tem que ter política de esporte, a gente tem que espernear aí, falar com a prefeita, com o secretário de Educação, com as outras autoridades, com o pessoal da Câmara de Vereadores. Cadê a política de esporte? Tá, tem que ter. Cadê a política de cultura? A política de lazer, né? A nossa juventude, as nossas crianças, às vezes, tem que ter lazer, principalmente o adolescente. Porque o adolescente, ele vai sair de casa em busca do lazer. E se deixar, ele vai para a praça. Beber na praça. Eu tive 4 filhos, ainda cuidei de outros. Jamais deixaria um filho meu naquela praça. Mas eu cuidava. Tem gente que não tem nem controle, não sabe nem onde o filho está. Uma menina de 12 anos não sabe onde a menina está. Em Campo Grande, uma cidade perigosa, saiu
3 horas da tarde, voltou meia-noite, não sei onde minha filha estava. Então é preciso uma orientação familiar para que essa mãe cuide, para que essa mãe mantenha a autoridade. E a autoridade está ligada também à atividade doméstica. Então todas essas questões estão interligadas. Então quando nós pensamos políticas públicas, nós pensamos todas elas de segurança, política de segurança. As nossas crianças precisam de segurança. E os policiais têm que ter formação para respeitar os adolescentes. Eles não podem, às vezes, maltratar. Ninguém precisa ser maltratado. Mesmo que cometeu um crime. Cometeu um crime, vai preso, vai preso. Pô, está na lei. Mas se alguém bater num adolescente, é um criminoso. Porque bater num adolescente é um crime. Então, e esse crime acontece toda hora. E quem que vai fazer essa defesa? São vocês, gente. Na cidade de Dourados. Se vocês não fizerem, que são pessoas mais conscientes, vocês que estão vivendo a história de uma forma mais efetiva, vocês defendem as crianças mesmo, porque grande parte da sociedade está contra o nosso projeto de respeitar as crianças. Tem gente falando, inclusive, que tem que rasgar o estatuto e jogar na latrina, que é um candidato a presidente, falou isso várias vezes. No estatuto eu rasgo e jogo na latrina. Ou seja, é pegar as nossas crianças e voltar para a carvoaria, voltar para a usina, e aí não vai ter emprego para os pais, porque cada vez que uma criança trabalha, não tem para os pais. Então, nós precisamos criar uma força humanizadora, que nos leve a fazer aquilo para o qual nós viemos aqui para esse mundo, que é cuidar das crianças, todas, não só os nossos filhos. Eu acho que eu tinha 1 hora, é isso? Já foi, né? Então, só para encerrar a minha fala, depois abre para a pergunta, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem final para vocês, né? Eu passei a minha vida inteira trabalhando nos locais mais difíceis. Então, olha, o mais difícil para mim foi trabalhar com menina explorada sexualmente. Mas eu trabalhei muitos anos com adolescentes infratores, trabalhei nas ruas, trabalhei em favelas. E nós tínhamos um problema lá nos 80, que vem até os 90 ainda, que era o problema da fome. E eu lembro que eu e os meus colegas, nós fazíamos vaquinha para comprar os caixões de crianças que passavam fome. Eu lembro de chegar em casas, que a gente fazia o trabalho social, e tinham várias crianças em volta de uma lata de querosene, cozinhando um feijão, e a criança não aguentava esperar e pegava aquele feijão puro ali, jogava para fora ainda cru, querendo comer o feijão. Eu vi isso. Eu vi e hoje eu não vejo mais, né? Eu vi só na rodoviária de Campo Grande 15 menina de 11 anos, que não tinha nem corpo, né? Sendo explorada ali, sendo maltratada, destruída. Eu vi milhares de crianças nas ruas. Eu vi adolescentes presos na penitenciária de segurança máxima, pendurado num pau de arara, a noite inteira, no dia seguinte estava, né? Tudo isso eu vi. Hoje isso não é tão forte, mas ainda existe uma coisa muito perversa, uma coisa muito violenta, muito nociva, que quer realmente, que não se importa com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então é muito importante que a gente saia daqui hoje, e que a gente saia principalmente daqui amanhã, e que vá para Campo Grande e que vá para Brasília com um posicionamento. Mas é um posicionamento que é um posicionamento teórico, vamos estudar sim o ECA, mas é um posicionamento do coração, da gente fazer a defesa, né, contra tudo aquilo que vai no sentido de destruir a vida, a dignidade, a saúde, o amor e a felicidade das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado.